agora fechando os nossos olhos, vamos nos sintonizando com toda a espiritualidade de luz que se faz aqui presente. Vamos expandindo as nossas auras, entrelaçando todas elas, formando essa ligação de amor entre todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos preparando as nossas mentes para receber o Evangelho de hoje, abrindo as nossas mentes, os nossos corações. Vamos agradecer carinhosamente toda a espiritualidade que preparou esse ambiente e vamos já imaginando Jesus, nosso Mestre amado. Vamos sentindo esse manto de luz nos envolvendo, vamos sentindo o nosso coração acalentado, vamos agradecendo ao Cristo porque chegamos aqui, estamos aqui todos juntos para estudar e conhecer um pouquinho mais o seu Evangelho de luz e de transformação. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a dádiva da vida. E vamos pedindo que Deus, nosso Criador, envolva a nossa amiga querida, Raquelina, que vai fazer o Evangelho de hoje. Graças a Deus. Patrícia, aceitamos. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Primeira palestra que eu faço esse ano aqui nessa casa. Eu gostaria de desejar a todos um ano de 2024 maravilhoso, com muita saúde, muita paz, muito trabalho. Que Jesus nos abençoe nas nossas realizações e nas nossas tarefas. Você também. Obrigada, gente. Na noite de hoje, o tema que me passaram é a parábola do semeador. Vocês conhecem essa parábola? Vocês conhecem a parábola do semeador? E essa parábola é uma das mais conhecidas. Ela é simples, né? E antes de eu falar propriamente da parábola, eu gostaria de falar um pouquinho por que Jesus falava parábolas. Porque naquela época em que ele esteve reencarnado aqui no planeta, existia uma diversidade muito grande. O mundo era primitivo. Nós ainda sequer estávamos na regeneração. Quando Jesus esteve reencarnado aqui, a Terra ainda era um mundo primitivo. Com a vinda de Jesus, é que galgou para o mundo de regeneração. Mas quando ele começou o seu trabalho, era um mundo primitivo. Então, aqueles espíritos, eles eram muito bárbaros, muito primários. E eles não tinham condições de entender o que Jesus falava. E os apóstolos dele, muitas vezes, perguntavam para ele: mestre, mas por que você ensina por parábolas? E ele dizia: porque vocês são aqueles a quem Deus deu a oportunidade de entenderem o que eu falo. Mas esses irmãos, eles ainda ouvem e não entendem, veem e não enxergam. Eles estão muito primitivos. E ele se valia de exemplos da vida cotidiana dessas pessoas. Então nós temos a parábola do semeador, a parábola do joio do trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento e outras mais, que era tudo aquilo que aquelas pessoas conheciam e entendiam. Então, através dessa pequena historinha, porque o que é a parábola? É uma historinha curta. As pessoas conseguiam entender o que Jesus falava. Agora, para os apóstolos, que eram espíritos que estavam numa condição um pouquinho melhor, era
já era difícil de entender. Então, imagine para aquele povo que era totalmente bárbaro, totalmente primitivo. E nós também, né? Nós não somos tão primitivos, não somos tão bárbaros, mas são temas tão profundos, são temas tão difíceis, que até hoje, 2023 anos depois, aliás, 2024 já, né? Nós ainda estamos discutindo a parábola do semeador. Então vamos a ela. Ela diz o seguinte: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, que ouça. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 9, e em Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 8. Então, só para nós entendermos a simbologia da parábola, vamos tentar explicar o significado de cada um desses elementos. Então, a semente. O que é a semente? A semente são os ensinamentos de Jesus. É tudo aquilo que ele trouxe e ele semeou. Todas as vezes que Jesus fazia uso da sua palavra, que Jesus se reunia com as multidões, o que ele estava fazendo? Ele estava semeando. Então, as sementes são as palavras de Jesus, os seus ensinamentos. O solo, onde as sementes são jogadas, é um campo de trabalho. O solo é o mundo. O semeador é o mestre, é Jesus, é ele que nos trouxe esses ensinamentos. O solo, aquele que fica à beira do caminho, né, onde as sementes caem a primeira vez, normalmente é um solo duro, é um solo árido. Então as sementes não penetraram. Os pássaros vieram e as comeram. O que significa isso? Representa aquelas pessoas, aqueles de nós que recebem as palavras, mas estão tão endurecidos, estão tão envolvidos com as coisas do mundo, que entra por aqui e sai por aqui. Não conseguem absorver nada. O solo pedregoso. A semente que caiu entre as pedras, ela brotou, ela germinou, mas tinha tão pouca terra que a raiz não tinha profundidade. Então, ao primeiro sol, ela se queimou e morreu. O que isso representa? Representa aquelas pessoas que muitas vezes, ao ouvirem os ensinamentos de Jesus, elas se empolgam, elas ficam tão felizes, tão empolgadas, elas começam a ler, a estudar, a pesquisar, mas na primeira dificuldade, a primeira vez que elas são criticadas, que elas são questionadas, elas já desistem. São aquelas pessoas que muitas vezes nós falamos que elas pulam de galho em galho. Hoje elas estão em uma igreja, amanhã elas estão em outra, depois elas estão em outra. A raiz não se aprofunda, elas ficam só na superficialidade. Os espinheiros. A
a semente que caiu no espinheiro, o que aconteceu? À medida que os espinheiros cresceram, eles sufocaram essas sementes e ela acabou morrendo. O que representa? Representa aqueles de nós que receberam os ensinamentos. Os ensinamentos brotaram, porém foram sufocados pelas adversidades do dia a dia. Os problemas materiais, os apelos da matéria, os apelos do mundo, tudo isso muitas vezes nos envolve de tal maneira que nós acabamos nos perdendo e deixando morrer aquela semente que tinha tudo para brotar e tinha tudo para se desenvolver. Os espinhos são as dificuldades de cada um de nós, são os apelos do mundo. E a terra boa? A terra boa é aquela terra adubada, aquela terra onde a semente cai, germina, brota e frutifica. Então, é aquele que recebe o ensinamento do Evangelho e põe em prática, frutifica, porque é isso que se espera de nós, que todo aquele ensinamento que nós recebemos, a gente ponha em prática, a gente faça frutificar, multiplicar e levar para que ele seja aproveitado, para que ele seja útil, né? Trazendo para nós, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente começa na doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, a gente se empolga, porque a hora que a gente descobre uma esperança, a hora que a gente descobre a lei de causa e efeito, a reencarnação, a hora que a gente começa a estudar, a gente se empolga de tal maneira. Eu lembro que eu varava a noite sem dormir, porque eu queria devorar todos os livros do André Luiz. Eu emendava um livro no outro. A gente se empolga. E por que a gente se empolga? Porque nós temos sede de saber. Cada um de nós, espíritos encarnados, nós temos essa, digamos assim, essa semente que já foi plantada em nós. Ou na Igreja Católica, ou aqueles que nasceram espíritas, ou que trouxeram de outras igrejas cristãs, mas dificilmente tem uma pessoa que não tem nada, que seja um solo árido. Todos nós temos uma sementinha plantada. Essa sementinha do Evangelho, que nossos pais nos deram, nossa família nos deu, a escola nos deu, o catecismo nos deu, todos nós. Só que, às vezes, nós somos um solo que não está muito propício. E quando a gente pega uma chuvinha, quando a gente pega uma aguinha que nos desperta, às vezes aquela semente, ela vem com toda a força e com todo o vício. E a doutrina espírita é essa aguinha, é essa chuvinha que nos desperta, despertou a todos nós. Tanto que hoje, um dia de chuva como hoje à noite, está todo mundo aqui. Porque está todo mundo querendo aprender mais, está todo mundo querendo conhecer mais. E isso é maravilhoso, isso é gratificante, que a gente saiba, que a gente aprenda, que a gente estude o Evangelho de Jesus cada vez mais. Mas não basta isso. Nós temos que pôr a mão na massa. Como ele diz aqui, nós temos que ser aquele que frutifica. Talvez
Talvez eu não seja aquele que vai frutificar em 100. Talvez eu seja aquele que vai frutificar em 10, em 20, em 30. Mas o que eu não posso é deixar a semente parada, a semente estagnada, para ela ser destruída, para ela ser comida pelos pássaros. Eu tenho que fazer com que ela frutifique. E como eu faço isso? Pondo a mão na massa, através do trabalho. Ah, Raquel, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro, eu ouço isso, gente, vocês não têm ideia. Quantas vezes por dia eu ouço isso? Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Tudo bem, todos nós trabalhamos. Que bom, graças a Deus que nós temos um emprego. Que bom que nós temos um sustento. Mas e o lado espiritual? É só de pão que vive o homem? É só de alimento físico que vive o homem? É isso? Quando tocar a campainha do outro lado, é isso? Eu vou chegar lá, quando eu chegar lá na espiritualidade, envergonhadíssima, eu vou falar: ai, desculpa, São Pedro, mas eu estava trabalhando. Não dá, né, gente? Segundo Emmanuel, quem tem 10 minutos de evangelho não pode mais alegar ignorância. Eu não vou nem falar quantos minutos nós temos, né? Porque toda semana a gente está ouvindo palestrante falando, quantos e quantos livros a gente tem na nossa casa, né? Quantos e quantos livros, cursos a gente faz. Gente, e na prática? O que eu estou fazendo para frutificar? Às vezes, não é só o trabalho na casa espírita, mas é o trabalho na nossa vida, o trabalho em prol do nosso semelhante, o trabalho em prol de nós mesmos. O que eu estou fazendo para me melhorar? Será que se hoje fosse meu último dia, eu chegaria do outro lado e eu teria vergonha de me apresentar na espiritualidade? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente entra no redemoinho e a gente não para pensar na efemeridade da nossa vida. A gente não para pensar. A gente vai, né? A gente vai de roldão. E depois, gente? Quando a gente chegar lá, é mais uma encarnação perdida. Quanto tempo eu vou levar para conseguir uma outra oportunidade? Então, nós temos que parar e analisar tudo isso. O que eu estou fazendo? Eu estou semeando na minha lavoura? Eu estou semeando através dos meus exemplos, através do meu trabalho? As pessoas que estão em torno de mim, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, será que se elas pararem para analisar a pessoa que eu sou hoje, será que eu melhorei? Será que eu sou a mesma de 20 anos, de 15 anos? Será que eu sou a mesma da semana passada para cá? É isso que nós temos que analisar, porque cada dia que passa na nossa vida não é um dia a mais, é um dia a menos que a gente tem, é um dia a menos. A gente não sabe quando a gente vai embora, então a gente tem que aproveitar cada minuto. Ah, não, mas hoje está chovendo, hoje eu não vou no trabalho, sinto muito, mas hoje eu não vou, está chovendo muito. Ah, não, mas hoje é o último capítulo da novela, hoje eu também não vou. Não é assim. Jesus espera que cada um de nós assuma a sua tarefa. Cada um de nós, quando reencarnou, veio com um projeto. O meu projeto não é igual ao dela, não é igual ao dela. Cada um de nós é um projeto diferente. Mas
Nós temos um projeto, a gente não está aqui de passagem, a gente não está aqui só por lazer, não. Será que eu estou melhor do que quando eu cheguei? Lembrando, gente, que eu acho que eu já falei aqui, eu já falei isso aqui algumas vezes, essa é a nossa melhor versão. Então, se não está bom, imagina o que a gente era. Imagina o que a gente era, se essa não está boa. E essa é a nossa melhor versão. Então, a gente tem que aproveitar para fazer o nosso trabalho. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso. A gente sempre arruma desculpa, né? A gente está sempre fugindo da responsabilidade, a gente está sempre fugindo das tarefas. Mas não dá, nós temos que nos conscientizar. Nós somos responsáveis. E, em primeiro lugar, eu sou responsável por mim, pela minha mudança, pela minha transformação. Eu estou dando frutos. Tudo aquilo que eu leio, que eu estudo, que eu faço, está dando fruto? Ou eu só do blá, 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 blá? Porque às vezes acontece isso, né? A gente joga para o outro e para a gente nada. A gente é um solo estéril. Então é isso que nós temos que analisar. Aproveitar, gente, cada momento da nossa vida, porque graças a Deus nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente entende. Nós não somos como já fomos, que a gente não entendia. Hoje a gente sabe o que fazer. É só você sair. É só você sair a caminhar. Trabalho é o que não falta. Oportunidade é o que não falta. Agora, em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar na minha lavoura. Eu tenho que trabalhar a mim mesmo. Porque se eu não me modificar, não adianta eu tentar melhorar o outro. Eu tenho que fazer, em primeiro lugar, por mim. E como eu faço? Em primeiro lugar, me conhecendo, me observando os meus pontos fracos, observando o que me dói, o que me incomoda, principalmente o que me incomoda no outro. Quando eu começo a me incomodar muito com outra pessoa, presta atenção que aquele lá é o seu ponto fraco, aquele lá é o seu espelho. E nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Nós seremos cobrados por aquilo que fizermos de nós. É claro que é um mérito maravilhoso trabalhar em prol do nosso próximo, fazer um trabalho grandioso, mas em primeiro lugar eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Eu preciso melhorar, eu preciso frutificar na minha vida. Observar aquilo que eu estou fazendo errado, onde eu estou me comportando mal e trabalhar naquele sentido. É claro que não vai ser de uma hora para outra que você vai se recuperar. Não. Erros milenares, compromissos milenares, você tem que ir lá lutar todo dia. É como aquela sementinha que você plantou, que você tem que jogar água todo dia, você tem que ir lá mexer a terra, colocar um adubinho, tirar aquelas ervas daninhas. Você tem que fazer isso por você todos os dias. Você já recebeu a semente. O mestre já te deu essa semente. Essa semente já está aqui. Todos nós temos essa semente divina, essa certeza divina. Mas ela tem que brilhar. E não só da boca para fora. Porque às vezes a gente fala muito, né? Às vezes a gente tem um dom, as pessoas falam, como eu gosto de conversar com você, você me entende, você me ouve, você me ajuda, você isso. Quantas vezes
nós não ouvimos isso. Mas e comigo? Eu estou sendo amorosa comigo? Estou sendo um carrasco? Porque eu tenho que ter essa consciência. Eu sou responsável por mim mesmo. Eu tenho que frutificar. Quando eu desencarnar, eu tenho que sair com umas malinhas cheias de frutinhas para levar para outra vida. Eu tenho que chegar e ter o que apresentar. Porque muitas e muitas vezes nós ficamos parados, estagnados, perdendo oportunidades. Então vamos aproveitar, gente, dessa vez. Aqui, Mateus nos convida a pensarmos sobre isso. O que nós estamos fazendo no nosso canteiro? O que nós estamos fazendo com a semente que foi plantada em nós? Vamos aproveitar cada momento. Vamos tentar mudar a cada dia. Vamos nos reformar. E tenha certeza que a gente nunca está sozinho. E que o Jesus, Ele está do nosso lado e Jesus vela por nós. É o que eu tenho. Tem mais 2 minutinhos? Jesus vela por nós. O Mestre, Ele acredita, Ele confia. Se Ele não confiasse em nós, Ele não teria passado por tudo aquilo que Ele passou. E não foi pouca coisa, gente. E um espírito da envergadura de Jesus não precisava. Ele era um espírito elevadíssimo. Ele levou 4.000 anos para conseguir descer e ganhar matéria para reencarnar entre os homens. Sabe o que é isso? Não, a gente não sabe. A gente não tem ideia do que é isso, 4.000 anos. Mas ele levou em termos espirituais o que virou o equivalente a 4.000 anos. Porque ele acreditava. E ele falou que nenhum de nós se perderia. Então não vamos decepcionar o nosso mestre. Não vamos decepcioná-lo mais uma vez, porque muitas e muitas vezes nós já nos decepcionamos. Vamos fazer o melhor da nossa vida e sejamos um exemplo entre as pessoas que nos observam, entre os nossos amigos. Vamos ajudar as comunidades, os grupos, as famílias, ajudar a melhorar. E não é só com coisas materiais, é com exemplos de vida, de vivência, de entendimento. É difícil, é muito difícil, é muito difícil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui há 2.000 anos repetindo isso. Mas vamos fazer o melhor, lembrando que o tempo está bem curtinho. A gente não sabe se vai ter oportunidade de continuar aqui na Terra. Então vamos fazer o nosso melhor. Então que Jesus abençoe a todos e que daqui para frente, o que foi, gente. O que foi. Daqui para frente, vamos tentar mudar, vamos tentar nos renovar a cada dia. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada. Vamos agradecendo o Evangelho de hoje, pegando essas palavras da Raquelina, colocando nos nossos pensamentos, que todos nós sejamos aquele terreno fértil que vai frutificar, ou que já está frutificando. Vamos aproveitando esse momento para abrir os nossos corações. Vamos doar, vamos permitir que uma energia na cor rosa, que é a cor do amor, saia de dentro deles. Vamos doando carinhosamente, colocando aqui no centro
Vamos preenchendo esse círculo com essa energia de doação, de amor e de paz. E vamos entregando amorosamente para toda a espiritualidade de luz, para que seja levada onde se faça mais necessário. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que nos amparou, que nos ajudou, que esteve aqui com a gente, que está aqui. Nos agradecendo a Jesus, pedindo que Ele continue ao nosso lado, que Ele esteja ao nosso lado no nosso lar, abençoando todos os nossos lares, abençoando os nossos familiares, nossos amigos. Vamos vibrando amorosamente por todo o nosso planeta azul, nosso planeta Terra, vibrando por todos os países que se encontram em guerra, vibrando por todas as pessoas que se encontram em situação de rua, pelas pessoas que se perderam nas drogas ou nos vícios de qualquer tipo, vibrando por todas as mulheres que sofrem violência, pelas crianças abandonadas, pela velhice abandonada. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todas as pessoas que sofrem do corpo e da alma. Vamos vibrando por todos os asilos, orfanatos, presídios, e vamos vibrando por todos os governantes e as pessoas que têm poder de mando. Vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo pela dádiva da nossa vida. Obrigada, meu Deus, pela nossa saúde. Obrigada, meu Deus, pelo nosso corpo. Obrigada, meu Deus, pela nossa família. Obrigada, meu Deus, por estarmos aqui juntos nessa oportunidade abençoada de estudar o Evangelho do Cristo. Nos ajude, Pai, a nos melhorar como espírito de luz que somos. Esteja sempre ao nosso lado. Graças a Deus.